Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Então, depois vocês podem falar o que vocês acharam do vídeo, depois a gente vai tentar aprofundar um pouco na interação, tá certo? Aqui nós temos os 4 passos, planejando em 4 passos, né? Nós temos o passo 1, que é a definição do sequenciamento das aprendizagens, em que você trabalha com habilidades e competências, né? E que serão trabalhados com os estudantes para cada período. Aqui é um primeiro passo, é definir, é planejar. Como a gente faz? Mas a gente tem que fazer essa definição aqui. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com turmas. Turma A, turma B, turma C, né? Para o híbrido acontecer. Então, isso aqui você tem que planejar primeiro. Mais ou menos como vocês já estão fazendo isso hoje, já estão aprendendo a fazer, né? Como que você vai estar acompanhando o aluno pelo centro de mídias, e aquele aluno que está em casa, e aquele aluno que está no presencial, e aquele aluno que está pelo WhatsApp. Esse é o grande nó que a gente está aí vivendo, né? Dentro desse planejamento, tá? Então, o segundo passo é garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então, você tem que planejar, e dentro desse planejamento, o segundo passo é essa garantia. E isso vai alcançar a todos, tá bom? O passo 3, aqui, ele é mais voltado para a gestão, ele é mais voltado para a escola. Então, a gente não tem tanta governabilidade assim para estar falando. Por quê? Porque a organização de cronograma do professor, com divisão do tempo, né? Então, isso é todo assim, entra a carga horária de vocês, entenderam? A escola... Vocês, junto com a escola, é que vão fazer esse cronograma de atividades. E é um trabalho bem extenso, né? Porque compreende todas as áreas de conhecimento, todos os componentes. Então, essa organização é a escola junto com os professores, tá?
E o quarto passo é o alinhamento das atividades com as aulas do centro de mídias, certo? É alinhar, tá, gente? É alinhar. Como eu sempre falei, tê-lo como o apoio e estar alinhando. Não simplesmente pegar a aula que o aluno já assistiu lá e quando for a sua interação com o aluno, a sua mediação com o aluno, você fazer o aluno assistir a mesma aula que ele já assistiu no Sem Limites. Isso não é alinhamento, tá? Alinhamento é outra coisa. Você vai complementar, você vai retomar, você vai avaliar se você precisa, se você já pode avançar ou não, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado aqui nesse ponto, porque a gente está recebendo os planos de aula e a gente está vendo que tem professor que simplesmente está repetindo para o aluno que está no sem limites. Tá? Isso não é alinhamento, tá certo? Agora eu vou fazer uma pequena interação com vocês para, quer dizer, eu estou perguntando para vocês aqui, uma questão disparadora, para a gente começar a nossa interação, tá certo? Então, que orientações vocês já receberam a fim de se organizarem para a retomada, aqui está errado, tem que se organizar, para a retomada gradual das aulas, né? Que a gente está nesse presencial, 35%, considerando o revezamento presencial e remoto das turmas. Então, aqui começa a nossa orientação. A nossa orientação não, a nossa interação. Tá? Aqui, vocês podem falar à vontade, gente, porque isso aqui não é assim, eu não quero que vocês não falem com receio da escola, não é nada disso. O foco aqui é o professor, é cada um de vocês, e a equipe como um todo. Como vocês estão sendo orientados, como vocês estão recebendo os materiais, tudo. Como vocês estão se preparando, se organizando para essa retomada gradual. Que à medida que a vacina for correndo, ontem eu tomei minha segunda dose, graças a Deus, que a vacina for chegando, tá devagar, mas chega, né? Não é o que a gente quer? Não é. A vida está sendo bem cruel com o Brasil, nesse ponto. Porém, é melhor a gente já estar se organizando para não deixar em cima da hora. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, porque quando a pandemia chegou, virou, né, tudo de ponta cabeça, e a gente foi pego ali tendo que, né, andar assim, aos trancos e barrancos e ir se apropriando do que dava, não é verdade? Agora, pode não parecer, as angústias continuam, as dificuldades também, mas é como eu sempre falo, vamos também ver tudo que a gente conseguiu nesse 1 ano e pouco aí, né? Então, eu quero saber isso. Quais as orientações vocês já receberam para isso? Ou até que vocês já trocaram em APPC com a escola. Agora é o momento de vocês falarem. Vou fechar meu microfone aqui. Vamos lá, gente? Elenir, eu acho bastante interessante esse ensino híbrido. Eu acho até melhor do que o presencial. O que não cabe na minha cabeça é essa divisão aí, ó, nessas 3 semanas. Porque se eu vou dar uma aula, eu poderia dar essa aula para todos os alunos.
Então, se eu estou presencial, ó, transmitir aquela minha aula para os demais geraria menos confusão. A gente tem que considerar, ó, que houve investimento para que o aluno tenha acesso. O acesso não foi negado. Ó. Se distribuiu o chip para os alunos que tinham necessidade, se disponibilizou recursos. Então, ó, eu não entendo o porquê dessa divisão ainda, porque complica. A minha experiência lá no começo do ano, o que aconteceu? Uma mesma aula eu tinha que dar 3 vezes, porque uma turma viu e as outras 2 não. E pelo centro de mídias eu não tenho a possibilidade de gravar a primeira aula e reproduzir nas outras 2 vezes. Tá? Então, eu acho que é uma questão que deveria ser repensada. Ok, Claudinho. Então, tudo isso, eles estão aqui fazendo uma proposta de começar a trabalhar com o ensino híbrido ainda nesse formato remoto. Primeiro, uma coisa que você falou que é bem interessante aí, é a questão de você usar as características do ensino híbrido. Você tem a sala de aula invertida, né? É lógico que isso a gente vai estudando e eu vou, para quem não sabe do que eu estou falando ainda, eu não tenho o feedback de vocês, gente, então eu parto do princípio que eu tenho que explicar, né? Isso para vocês. Então, você tem aí as possibilidades de sala de aula invertida, que pode estar ser uma solução, Aldinho, por exemplo, desse problema que você apresentou. Dentro da escola tem, assim, pensando no presencial, na quantidade de alunos que você tem ali, você pode estar trabalhando no sistema de rotação de estações, né? Porque aí você trabalha também com material impresso, você trabalha também com a tecnologia, você trabalha com mídias. O que são mídias? São meios, né? Você ainda tem como usar um pendrive, DVD, CD, eu nem digo, porque os equipamentos nem vêm mais, né? Com a entrada. Eu não tenho mais nenhuma aqui em casa, né? Mas na escola tem. As máquinas têm, tem notebook mais antigo que tem, né? Mas são essas mídias. Então, pode ser não digo uma solução, mas um meio aí de estar trabalhando em cima dessa dificuldade que você falou, né? Porque se você começa a trabalhar com os formatos híbridos, que tem o Flex, tem o aluno na casa dele e você em outro. A única coisa que a gente não pode confundir, pessoal, é ensino híbrido com a aprendizagem remota. Vocês se lembram daquela TPC onde eu expliquei a diferença? Diferença entre EAD, entre aprendizagem remota, entre síncrono, assíncrono. Vocês se lembram? Se alguém tiver alguma dúvida, está lá para dar uma revisitada, tá bom? Porque eu estava colocando todas as ATPCs no Padlet do ano passado, mas aí a minha diretora falou, não, o Padlet começou agora, começa agora. Por quê? Porque está lá no site, tá certo? Vocês têm acesso. Então, a gente não pode correr esse risco de confundir. Presencial e remoto não é ensino híbrido. Tá? Lembra que eu falei? O ensino remoto, a aprendizagem remota, ela é usada num caráter emergencial e tem as suas características, tá certo? O ensino híbrido, não, ele já tem uma proposta, nossa, quando nem se pensava, anos e anos.
tem muita teoria em ensina, tem muita formação, tá bom? Então, para vocês já irem maturando isso, para não ser mais uma coisa para confundi-los. Pode falar, Mari. Elenir, olha, eu concordo aí com o Laudinha essa questão do revezamento, né? Parece até engraçado a gente concordar um com o outro, né? Mas eu concordo com ele, porque nesse revezamento, eu acho que se perde um pouco. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha escola. A minha escola, ela não comporta, quando mudar as fases no plano São Paulo, a minha escola não comporta um distanciamento com 75% de alunos na escola. E com o distanciamento do protocolo, né, exigido. Então, nós vamos ter que continuar com os 35. Então, esse revezamento por turmas, né, tantos estão dentro da sala e tantos estão online, acaba se perdendo muito na qualidade da aprendizagem do aluno, porque o distanciamento entre um encontro e outro é muito grande. Eu não sei se você concorda comigo em relação a isso, e que se os meus colegas também concordam em relação a isso. É a dificuldade que eu particularmente encontro com o ensino híbrido, né? O momento pandêmico que nós estamos vivendo. Não o ensino híbrido em si, mas o momento pandêmico que nós estamos vivendo, tendo que seguir um protocolo. Entendi. Você está falando tanto do distanciamento social, né, que você pode ter no máximo entre 8, dependendo do tamanho da sala, no máximo estourando 10 alunos dentro da sala, respeitando o distanciamento social. Né? Exatamente isso. É exatamente isso que eu estou me referindo. Eu entendi. Alguém mais pensa assim, ou está conseguindo? Porque aí é que está, isso depende muito da realidade de cada escola. Por exemplo, o Abílio é uma escola fofa, lindinha, bem equipada, tem ar-condicionado em todas as escolas, mas as salas de aula são muito pequenas. Eu acho. Eu já fui várias vezes lá acompanhar aulas e tal. Eu acho muito pequena, né? A gente já tem, por exemplo, escolas que têm salas maiores, não é verdade? E isso envolve também você ter ali, porque no híbrido você trabalha online, certo? Pode falar. Em relação também, eu acho que a gente tem que pensar não somente na questão do espaço físico, como a Mari citou aí, mas quando a gente fala de ensino híbrido e toda essa questão de tecnologia que a gente tem que estar utilizando, um exemplo, a minha escola, que é o PAN, ela tem espaço físico, ela tem uma estrutura muito boa, a gente com um novo formato de PEI, estamos recebendo, assim, materiais diariamente, máquinas para trabalho e tudo mais, mas a gente não tem o principal. A nossa internet, o ponto de internet não é suficiente. Nós recebemos na semana passada 22 computadores e a gente vai trabalhar com o aluno na sala, nós não temos acesso à internet. Então, são vários os fatores que nos levam a não ter, que a nossa realidade não seja de acordo com tudo isso que a gente estuda, com tudo isso de curso que a gente faz, de aprendizado e tudo mais, quando a gente vai pôr na prática, a realidade é outra. Então, muitas vezes você tem espaço, você tem material, mas você não tem o básico, que é o acesso à internet. Olha aqui, então, bem complicado. Olha, é aí que você vê como as realidades são bem diferentes. A minha escola, nós temos acesso à internet em todas as salas. Então, esse acesso, nós não temos problema algum.
Porque Então, todas Mari, as salas têm ponto de internet. então, nós não temos em todas as salas, mas as salas que nós tínhamos acesso, por conta de termos agora muito mais notebooks, computadores, não consegue se chegar à internet, você entende? Porque, assim, tínhamos enquanto nós tínhamos poucos equipamentos. Agora que a gente tem mais equipamentos, nós não temos. A Então, banda é muito estreita, né? não dá, não dá. E o PAN ali, ele foi projeto para ter um acesso à internet maior, mas mesmo assim nós não conseguimos. Então a realidade é outra. Ontem, no meu plantão mesmo, a minha sala estava com internet, a sala do meu colega, ele ficou acho que umas 2 ou 3 horas, os alunos realizando tarefa, a hora que ele percebeu, não estava encaminhando as atividades. Ele teve que passar para a minha sala, os alunos tiveram que refazer tudo, porque não salvou. Então, é muito complicado quando a gente vê isso na prática, né? Eu O concordo papel é plenamente. bonito, toda a informação é bonita, eu estou muito feliz de estar onde eu estou, de estar vendo a minha escola crescer como está crescendo, de receber o que está recebendo. Cada dia que passa, a gente fica assim, poxa, se isso fosse realidade em todas as escolas, seria maravilhoso, magnífico. Eu estou muito feliz com tudo que a gente está recebendo, mas não adianta nada, né? A gente ter tudo em mãos e não ter como trabalhar, não ter como usar essa tecnologia, esse material, porque cai por terra tudo. E é uma coisa que está longe da nossa governabilidade ali, porque não tem como a gente resolver isso. Ô Lu, o problema não, eu acho que não é só no PAN ou em qualquer outra escola específica. Eu vou dar como exemplo uma questão pessoal. Em casa, ó, com os dados móveis para essas coisas básicas, eu conseguia fazer várias coisas. Antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a demanda aumentou muito e hoje, ó, eu consigo usar dados móveis quando muito na madrugada. Ou quando, sabe, eu tenho a sorte de pegar um fluxo baixo de utilização e aí eu consigo entrar. E isso está acontecendo com todo mundo. Né? Ó, as É uma operadoras. sobrecarga, né, gente? É uma sobrecarga, porque o mundo está Sabe, utilizando isso. a gente não teve precedente histórico para um pico de utilização desse tamanho. Não se previa, né? Como não se previa o número de mortes, o número de infectados, né? Então, a gente vai tateando, eu acredito, assim, que essas estruturas tecnológicas, né, ó, que elas vão se aprimorar com o tempo. A gente também precisa baixar um pouco a ansiedade, ter um pouco de calma, né? O que eu percebo é muita ansiedade, muito nervosismo nas pessoas, até com ações desnecessárias. Mas aí para uma outra oportunidade. E como a Luciana falou, né? É o velho ditado, é ver com o olho e lamber com a testa, né? Vamos combinar? Você ter tudo, e principalmente porque uma das características das PEI é exatamente essa disponibilidade que a Seduc dá para as PEI, em termos de materiais diversos, né? Não só tecnológicos, mas principalmente. E tem outras escolas que têm a mesma fala sua, Luciana, que tem tudo lá. A gente tem escolas aí que já receberam, mas que não conseguem usar. Então, assim, por isso que eu falei que essa reflexão sobre o ensino híbrido, nós vamos aprofundar mais, tá? Eu só gostaria de deixar bem claro isso para vocês. Esse formato que nós estamos fazendo e que, como vocês estão pontuando, tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades, é a aprendizagem remota, tá? Para implementar o ensino híbrido, toda essa tecnologia tem que estar funcionando, porque senão não acontece.
Não tem como acontecer, né? Agora, existem outras opções, até de adaptação do ensino híbrido, quando a gente não fala em online e offline, mas a gente fala em síncrono e assíncrono, existem sim, né? Mas é uma judiação quando você está lá com o equipamento, você tem que trabalhar dessa forma porque você não tem o acesso, ou seja, a gente já tem um problema aí de alunos que não têm acesso, mesmo os que receberam o chip, tem muita dificuldade, tem muitos relatos, né? E nós temos também a questão de vocês, né? Que também receberam, estão recebendo, né? Eles estão encaminhando, mas ainda não tem. Então, assim, eu acho é um avanço, porque há muito tempo nós pedíamos, nós implorávamos por todos esses subsídios, né, necessários, porque a gente está numa era tecnológica que foi intensificada agora por causa desse momento, em termos não só de aprendizagem, em termos do mundo, trabalhos por home office e tudo, só que a base, o lastro, a estrutura, o que é necessário para que tudo isso funcione, ainda está um pouco precário. E é exatamente o sinal, né? Mas vamos lá, vamos ouvir mais gente. Vocês estão muito quietinhos, gente. Só dois. Ah, vamos lá. Fala, Emília. Bom dia para todos. Foi muito legal assim eu escutar os meus dois professores de faculdade, né? Porque desde a faculdade a gente percebe que eles são um casal bem diferente mesmo, assim. Um pensa diferente do outro, eles concordando, eu achei legal. Eu ri alto aqui, é que eu estava com o áudio desligado. Emília, mas é assim sempre, viu, Emília? Você sabe disso. E eu também fiquei tranquila porque os dois trouxeram problemas que eu estou tendo, sabe? E eu, assim, no meu caso, eu fiquei de licença começo do ano e eu estou sentindo, assim, eu estou com muita saudade do ano passado, porque eu estou sentindo muita cobrança em cima de nós professores de arte em relação à tal de plataforma CAED e ao centro de mídias. E eu estou vendo que a parte pedagógica do ensino mesmo de arte está sendo deixado de lado. Eu estou tendo tanta preocupação se o aluno está conectando, o que ele está tendo problema, eu estou tendo que ligar para o aluno. E o ensino da arte, eu não estou pensando muito nele, entendeu? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, igual, não sei nas outras escolas, mas na minha escola a gente está tendo que entrar lá no centro de mídias, na sede, né, e ver as atividades do centro de mídias. Eu até reclamei com o meu coordenador que nós, professores de arte, eu tenho que entrar em 400 alunos, ver o que eles fizeram todas as semanas, se fizeram, se não fizeram. E eu não estou tendo tempo de trabalhar o pedagógico da arte, né? Então, para mim, eu estou com muita saudade do presencial, porque eu acho que na parte da arte o olho no olho faz muita falta. Eu sinto muita falta de conhecer o meu aluno, de saber o que ele está, a carinha dele, o que ele está passando. Eu dou aula lá no Padre Emílio, nos meus plantões, eu já tive vários e vários alunos que estão indo lá, de repente sentam no computador, principalmente de sexto e de sétimo ano, né? Sendo no computador, de repente eu vejo que eles estão super aflitos porque eles não sabem nem ler, né? Eles chegaram ali e estão completamente alheios ao que está acontecendo. Então, para mim está bem difícil, eu estou me sentindo completamente perdida. Eu não sei, esses relatórios aí que foi feito, esses formulários, às vezes a gente responde, mas também, ao mesmo tempo que a gente responde, a gente tem eu falo por mim mesma, eu tenho meio um receio de reclamar muito, porque é sempre a história para o nosso lado, né? Mas o que você não está fazendo? Por que o seu aluno não está? Sempre a história do lado do professor. Então, essa é a minha angústia, assim, eu estou bem perdida, assim mesmo, esse ano, porque a gente tem que se reportar a várias plataformas, e planilha daqui, planilha dali,
Então, para mim, está um pouco complicado. É essa a dificuldade que eu estou tendo. E eu estou vendo que o pedagógico está ficando de lado. Emília, você pegou um ponto que era exatamente um ponto que eu queria deixar isso para depois, acho que vai ter um momento oportuno, né? Mas é esse desespero, a gente está despendendo muita energia, sabe, para uma coisa que não nos diz respeito diretamente, né? Não diz respeito às áreas específicas. Então, ó, estão nos transformando em fiscal do capeta, além de escravos, né? Porque ó, a demanda de trabalho aumentou muito e muito. Então, a gente tem a comodidade do ensino híbrido, de ter todos os recursos na ponta do seu dedo, mas eles, assim, ó, numa postura, sabe, de revolução industrial, de fazer a gente estar fazendo coisas que necessariamente ó, não vão mudar em nada. Essa é a questão. Então, ó, tá vendo? A gente está despendendo muita energia para coisa que não vai reverter no processo. O próprio processo também está louco, porque ó, hoje considera-se aprendizagem o aluno cumprir tabela. Se ele fez atividade lá do centro de mídias, ele teve aprendizagem. Então, ó, olha a deturpação daquilo que a gente aprendeu sobre o que era uma aprendizagem, do que é o cara saber alguma coisa. Então, se ele já consegue responder alguma coisa que o centro de mídias colocou, sabe, já está muito bom. E não é assim, porque ó, a gente não tem nem acesso ao acerto ou ao erro desse aluno. Basta que ele responda. O que ele está respondendo, eu não sei. E eu acredito que nenhum colega saiba. Tá? É só cumprir tabela. É para inglês ver. Eu percebi isso que você está falando, Laudinho, na semana passada, ou retrasada, quando a gente estava acompanhando os conselhos de classe. Não todas, mas algumas escolas, assim, o que salvou ali foi, de tantas atividades do centro de mídia, o aluno respondeu tanto, né? Então, isso é como eu falei lá naquele slide lá, do alinhamento com o centro de mídias, né? É você não alinhar, não utilizar como apoio, mas é você jogar toda a aprendizagem para o centro de mídias. E aí o professor faz o quê? Né? Quais as estratégias pedagógicas? Como a gente viu, que eu falei que eu gostaria de jogar aqui na interação, na nossa conversa, é só o centro de mídias? Se é só o centro de mídias, então por que precisa da gente? Mas, Helenir, você tem que... Eu não estou falando mal, entendam. Eu estou falando assim, que é um apoio, você entra no repositório, você tem lá, você encontra, você identifica a habilidade. Você lembra que numa TPC eu mostrei online aqui para vocês, como que vocês conhecem, como que vocês ficam sabendo qual habilidade que elas vão passar? Só não vem com código alfanumérico? Acho que vocês se lembram disso, né? Então, é só entrar lá no repositório e você tem acesso a tudo e também a habilidade. Antecipadamente, não, porque eu já procurei e não encontrei. Porque eles cobram um plano de aula que você não vai dar e você não tem as informações que são necessárias. Eu não encontrei. Ele até estava vindo antes, viu, Laudinho? Mas agora parou. Eu ia colocar exatamente isso. A gente recebia com 2 semanas antes, agora não recebe mais. Agora não está. Isso mesmo. Eu estou falando assim, você acompanhou a aula do centro de mídias, o aluno acompanhou a aula do centro de mídias, você tem lá o registro,
da habilidade. É isso que eu estou falando. Lá em programação você pesquisa, você coloca a arte. Lembra? Eu falei que você pode gerar até em planilha Excel, né? A única coisa é que não vem o código alfanumérico. Mas você há de Elenir, convir, Elenir, que em relação ao que você falou sobre o centro de mídias, é claro que a gente não pode utilizá-lo como a única forma de avaliar o nosso aluno. Mas, nesse momento, nós nos sentimos pressionados a isso. Por quê? Se eu for mandar uma atividade minha somente para o aluno, e o aluno não tem acesso, não conseguir realizar essa atividade, ou por qualquer outra, eu não avaliá-lo de uma forma, digamos assim, com uma nota tão boa, porque ele não realizou minha atividade, eu vou ser cobrada lá na frente. Por quê? O centro de mídias ele fez. Porque para o sistema, o que vale é isso. Mas se ele não tem acesso... Não, ele pode não ter acesso à minha atividade. De repente, ele não conseguiu encaminhar no meu e-mail, encaminhar no meu WhatsApp, mas ele foi até a escola e ele fez a plataforma do centro de mídias. Ele vai ser avaliado por isso. E se eu não der uma nota condizente a isso, eu vou ser cobrada. Por quê? O centro de mídias é o foco principal. Isso é o sistema que a gente está vivendo. Lu, essa é uma questão assim, crucial. Eu acho que o problema que nós estamos enfrentando, enquanto profissionais, a gente está perdendo a nossa identidade de professor. Na realidade, o que está acontecendo é isso. Sabe, você tem uma sala que já não é mais sua. Você deixou de poder selecionar, optar sobre como ensinar aquele aluno. Tá? Você perdeu até a autonomia de como avaliar. E a gente está deixando, cada vez mais, a gente está perdendo a nossa identidade de professor. Queria dar um exemplo. No início da década de 70, né, quando aumenta muito o número de profissionais do sexo feminino nas escolas, a gente teve uma perda de identidade também, porque aquela pessoa, aquela mulher, na maioria das vezes, ela encarava o seu trabalho como uma complementação de renda familiar, tá? Não é machismo meu, é uma realidade que aconteceu. E se perdeu muito da identidade e do poderio do professor. Isso refletiu até economicamente. Na década de 60, até o final da década de 60, um professor com 40 horas ganhava o equivalente ao que ganhava um promotor público. Sabe qual é o salário do promotor público hoje? 23 ou 24 mil reais. Tá? Qual é o salário do professor? Sabe? 3 mil e alguma coisinha, tá? Para as mesmas 40 aulas. Então, se a gente não se cuida e não estabelece mecanismos de resistência, a gente vai cair de novo em algum tipo de problema. Tá? Você não ter identidade, você não ter autonomia, sabe? Na verdade, estão transformando a gente no Zé Mané, um Zé qualquer, com a desculpa da pandemia. O que acontece por trás é isso. Quem pegou a fala do Dória, quando ele é contra a aposentadoria, há uns 2, 3 meses, talvez um pouco mais atrás, vê o quanto o cara é boçal para não falar FDP, tá? Né? Então, quanto a gente está sendo desvalorizado como trabalhador. Passo a bola. Clélia? Oi. Não, só voltando na fala da Luciana, realmente, eu fui cobrada no conselho de classe
os alunos que tinham feito, né, atividades de mídias, vamos supor, né, um aluno lá fez, todo mundo deu 10 para ele. Daí eu dividi 5 para quem fez do centro de mídias e 5 para as atividades do Class 1. Então o aluno ficou com 5 comigo. Todo mundo ficou falando, ai, Clélia, como você é ruim, só com você que teve a nota mais baixa, o menino só teve 8, 9, 10, sabe? E que nem eu falei, está desvalorizando a atividade que eu tive o trabalho de fazer, né? Muito mais elaborada e coisa do que no centro de mídias, que ele entra lá e responde uma perguntinha, entendeu? E, Clélia, desculpa te interromper. E complementando, desculpe, tá? E ele entrou no centro de mídias no último minuto, ele não leu a pergunta, e às vezes responde certo e errado, e consta como certo, né? Consta como respondido, pronto, ganha o ponto, entendeu? Olha, foi muito, muito triste. É muito triste. Mas foi essa a nossa situação. E ainda prorrogado o tempo para aqueles que não tiveram nem essa atitude, que ainda está nessa prorrogação, para que ele possa fazer aquilo que ele não fez. Isso. Sobre isso que eu comentei dos conselhos e das respostas de vocês ali. Lembra que eu mostrei, falei, vamos conversar um pouquinho sobre isso na interação, que deu o quê? Quase 91% como recurso utilizado na estratégia pedagógica deu o centro de mídias. Eu não estou falando que não é para usar, gente. Eu estou falando assim que, como a Lu falou, aí a gente vai ser cobrado lá. E no conselho, Maria Clara, que eu estava lá até no Coronel, eu acompanhei isso que você está falando. Então, é uma percepção que a gente tem de que o centro de mídias ele não tá sendo usado como apoio, ele está predominando. Nesse sentido, aí bate com o que o Laudinho está falando. Eu não estou falando para não usar o centro de mídias, eu tenho que me fazer bem claro aqui. Eu estou falando para a gente buscar outras estratégias junto com esse aluno. Oi, Lenê. Tá? Porque é isso que a gente tem que fazer. Porque, senão, a gente cai no que a Luciana falou, no que o Laudinho falou, no que a Clélia falou, de não tem por onde escapar. E os prazos foram prorrogados em função de toda aquela instabilidade que deu lá no sistema, que ninguém conseguia acessar, vocês se lembram. Nesse sentido, foi prorrogado, agora até para 25, acho, de maio, né? Ainda tem aí 10 dias, que é lógico que esses alunos que não fizeram nada, cabe a busca ativa correr atrás deles para eles terem tempo. Agora, o quanto isso reflete na aprendizagem que é o foco da discussão, como vocês falaram. Aí ele responde 1, 2 questões, e você tem que mensurar isso, para poder dar uma nota. E responder, diga-se de passagem, que às vezes eu tenho um aluno mesmo que está no 9º ano, que ontem foi na escola no meu plantão, eu conheço ele, porque ele está lá na escola desde o 6º ano, então ele não sabe ler, ele abriu o centro de mídias, ele estava com o centro de mídias totalmente respondido, só que eu sei que ele não sabe ler. Então, a gente, no conselho, nós que conhecemos os alunos que estamos há mais tempo na escola, a gente, né, comentou assim, esse aluno que não sabe ler vai ter mais nota do que o aluno que está com alguma dificuldade, que está com algum problema de verdade e não respondeu o tal do centro de mídias. A questão é que a gente não está se apoiando só no centro de mídias, só que no final das contas, o que mais é cobrado é o centro de mídias. Esse que está sendo o X da questão.